Fala pessoal, como é que estão os estudos? Vamos saber como trabalhar a questão de deslocamentos de gráficos no plano cartesiano, porque o Enem pode cobrar isso de você a partir do momento que ele te dá a função e você precisa de alguma forma identificar o melhor gráfico que representa a função que ele dá. Ou ele pode te dar um gráfico pronto e a partir dele te pedir a equação que melhor representa o gráfico, uma coisa ou a outra. Vamos ler a questão. Assinale o gráfico que representa a função real definida por y igual a 2 menos seno de x. Muito bem. Como a gente fala, como a nossa função relaciona seno, vamos falar rapidamente da função seno, que também é conhecida como senoide. A senoide é uma função trigonométrica periódica, ou seja, a partir de um determinado ponto ela sempre repete a sua trajetória e você pode representar da seguinte forma. Utilizando alguns ângulos notáveis, como π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que são o 90, 180, 270 e 360 graus, você pode marcar a sua função seno da seguinte forma. Quando o x é π sobre 2, ou seja, 90 graus, o seno dele vale 1. Quando o ângulo é igual a 180 graus, o seno é 0. Quando o ângulo é 270 graus, ou 3π sobre 2, o ângulo será igual a menos 1. E quando o ângulo for igual a 2π, ou 360 graus, o seno será igual a 0. Como é que você representa isso? Você vai traçar uma curva tomando sempre esses dois pontos. E você percebe que essa curva, ao longo dos próximos ângulos, como a função trigonométrica ela dá voltas em relação ao círculo trigonométrico, você vai perceber que essa função ela será constante ao longo dos ângulos. Muito bem. Mas aqui a gente tem construído a função seno de x e eu quero determinar como seria graficamente a função 2 menos seno de x. E para isso a gente vai dividir o nosso problema em partes. Por quê? Primeiro, a gente vai determinar o gráfico da função seno de x negativa, que ela vai ser parte do nosso gráfico final. A partir do gráfico de seno de x, a partir da senoide original, a gente pode determinar o gráfico de menos seno de x simplesmente invertendo os sinais de cada uma das imagens. E graficamente isso fica representado como uma mudança entre o que é positivo para negativo e o que é negativo para positivo. Então, o nosso gráfico da função menos seno de x, ela terá o y igual a menos 1 para ângulo de 90 graus, 0 quando o ângulo for 180, 1 quando esse ângulo for de 270 e 0 novamente quando for 360 graus. Então, o gráfico da função menos seno, ele terá o formato semelhante à função seno original, a senoide original, só que com os sinais invertidos, ou seja, graficamente você inverte a curva. E agora, como é que a gente determina o gráfico de 2 menos seno de x a partir do menos seno de x? Vamos lá. A gente também pode representar a função 2 menos seno de x escrevendo em sentido invertido menos seno de x mais 2. Quando você pega qualquer gráfico de função e acrescenta uma constante, nesse caso a constante igual a 2, isso vai representar um deslocamento gráfico no sentido vertical, porque para cada valor de seno de x, você vai somar mais 2 unidades para encontrar o valor de y correspondente. Então isso seria você pegar esse gráfico e deslocar para cima 2 unidades. Como é que fica o resultado final desse gráfico? Bom, se eu estou sempre acrescentando 2 unidades e o valor mínimo da função anterior era menos 1, o valor mínimo do nosso gráfico final será menos 1 mais 2 igual a 1. Enquanto que o valor máximo da nossa função menos seno era igual a 1, quando você acrescentar 2 unidades, esse valor será 3. Então, se você traçar aqui as linhas de limite dessa curva, fazendo aqui novamente,
você terá que o π sobre 2, que tinha seno menos seno igual a menos 1, agora vai ter o menos seno igual a 1, enquanto que o π, que tinha seno 0, vai para seno igual a 2, vai ser um ponto médio, mais ou menos aqui, enquanto que 270 graus, que tinha menos seno igual a 1, vai passar a ser 3, traçar aqui, e finalmente, quando o ângulo for 2π, que o menos seno era igual a 0, vai passar novamente a ser 2. E, concluindo, quando o x era 0, ou seja, 0 graus, o seno desse ângulo era igual a 0, então esse seno passará a ser 2 também. Então, se a gente representar aqui como 2, você pode fazer uma única reta tomando esses 3 pontos. Então, o seu gráfico final, ele terá esse formato aqui, ó. Então, a resposta que mais se adequa ao que a gente acabou de fazer é a alternativa E, que é aquela em que tem o valor mínimo 1 e o valor máximo 3, e a sua curva é parecida com essa. Beleza, galera? Bons estudos e até a próxima.